Nesse momento nós vamos falar sobre o Palmeiras que já está pensando no planejamento de 2018. E aí, vão chegar reforços? Uma lista de reforços dos sonhos, que pode ficar apenas na imaginação. De acordo com o blog Chuteira FC do portal Carta Capital, o Palmeiras gostaria de contratar nomes de peso do futebol mundial, de olho em melhores resultados na próxima temporada. Segundo a publicação, o maior seria Carlitos Tevez. O ex-corintiano ganha 140 milhões de reais ao ano no Xangai Shenzhen, da China, o maior salário do planeta. Mas não faz um bom ano e marcou apenas 3 gols. Outro chinês é Gil, que também fez sucesso no rival Corinthians e está no Guangzhou Evergrande. Ainda de acordo com o blog, o zagueiro vê com bons olhos uma volta ao Brasil, pensando em uma vaga na Copa do Mundo de 2018. Quem fecha a lista divulgada na publicação é Bernard. O contrato do atacante com o Shakhtar Donetsk termina em junho do ano que vem e a renovação ainda não está garantida. E aí, palmeirenses, seriam belos presentes? Claro, mas no Fox Sports Rádio, nossos comentaristas apuraram os rumores dos últimos dias. Sobre Gil, o cara falou que não tem, que o Palmeiras não quer zagueiro agora, que o Bernard nem se cogitou e que o Tevez, a pessoa provavelmente não sabe de onde saiu isso. A informação que eu tenho é a seguinte: se por um acaso o Gil aparecer sem custo para o Palmeiras faz um contato com ele. Oportunidade. Exatamente. Óbvio. O Palmeiras faz um negócio com ele. Na semana passada, em entrevista exclusiva ao Bom Dia Fox, Ricardo Goulart, ex-cruzeiro e uma das principais estrelas brasileiras na China, disse que foi procurado pelo vice de futebol Alexandre Matos, mas descartou um negócio com o Verdão. Fiquei muito agradecido pelo interesse de um grande clube atrás do meu futebol. Mas no momento, como eu falei, estou trabalhando para que eu possa parar na Europa e quando pensar em voltar para o Brasil, primeiramente eu vou voltar para o Cruzeiro. A ideia da diretoria é continuar investindo pesado para ter melhores resultados no ano que vem. Mas após a derrota para o Santos no final de semana, nem Cuca se garantiu na lista de reforços. Não adianta você ter contrato de 5 anos ou de 10 anos com as equipes. Se as coisas não andam para você, a fila anda, você busca outros horizontes, o clube busca outros ares, isso é do futebol. Com ou sem nomes de peso, o que a torcida quer mesmo em 2018 é ganhar títulos. Tevez, Gil e Bernard. Antes dos comentários do Ribeirão... Podemos chamar? Podemos? Pode, que eu ainda não ativei vocês então, em nossas redes sociais. Pessoal, hashtag Boa Tarde Fox. O que vocês acharam, então, desses possíveis reforços para o ano que vem no Palmeiras? Gil, Bernard e também Carlitos Tevez. Hashtag Boa Tarde Fox, participe, opinem, que já a gente mostra a opinião de vocês aqui na tela do nosso programa. Pois é, então vamos lá. Ribeirão é o comentarista do Boa Tarde Fox, então quero a sua opinião agora sobre cada jogador. E a opinião é o seguinte: se é bom para o Palmeiras, começando com o Tevez. Antes só do Tevez, acho que primeiro o Palmeiras precisa definir também a permanência do Cuca, né? Porque você definindo o técnico, você também define quais são os jogadores a serem procurados. Claro que alguns nomes aí se tratam de nomes que eu acho que qualquer treinador gostaria de ter no seu elenco. Mas vamos lá, Tevez. O Tevez, ele tem sido muito criticado na China pelo excesso de peso, pela má forma física e não vem apresentando o futebol que se esperava dele. É o maior salário do mundo hoje. O Tevez já havia sido criticado pouco antes de sair do Boca Juniors para ir para a China porque já não estava tendo o mesmo rendimento. Eu não vejo hoje o Tevez como aquele cara que jogou no Corinthians, que depois fez sucesso também na Europa. É um jogador que já está com a vida ganha, um jogador que já passou por várias etapas na carreira, que eu não sei mais se ele chegasse ao Brasil, se ele desempenharia o mesmo futebol que o torcedor espera dele. Então, acho que seria uma aposta de muito risco pelo valor que custa o Tevez hoje. Não vejo com bons olhos a chegada do argentino não, viu, Preto? Tá vetado, então. Para mim, seria uma contratação de muito risco pelo valor a ser investido pelo jogador que tem muito nome, claro, no futebol mundial. Ok, há um certo tempo a gente falava de jogadores que iam para a China que talvez não tivessem mais oportunidade na seleção brasileira. O Renato Augusto e o Paulinho, que hoje está no Barcelona, mostraram que as coisas não são bem assim. Porém, o fato do Gil fechar com o Palmeiras pode aproximá-lo
para a Seleção Brasileira e Copa do Mundo e para o Palmeiras, interessa? Eu acho que sim. Aí seria um ótimo nome. Por quê? O Gil ainda atua em alto nível, tanto que tem sido convocado pelo Tite em várias listas desde que o Tite assumiu a Seleção Brasileira. O Tite está experimentando outros jogadores, não definiu ainda qual vai ser aquele quarto zagueiro dessa da convocação final para a Copa do Mundo. Thiago Silva, Miranda e Marquinhos são peças praticamente certas na Copa. Esse quarto zagueiro pode ser o Gil. Então, por isso, o interesse dele em voltar ao futebol brasileiro para ficar mais perto, né, dos olhos do técnico da Seleção Brasileira. E é um jogador que ainda tem muitos objetivos de carreira. Por isso, acho que seria, sim, um ótimo investimento para o Palmeiras ter o Gil na próxima temporada. Bernard, aquele que esteve na Copa do Mundo do Brasil em 2014. Alegria nas pernas. Hã? Tem alegria nas pernas. Muita alegria nas pernas. Ele ficou muito marcado, né, por aquele 7-1, ele foi o substituto do Neymar, o Filipão apostou muito no futebol do Bernard e desde então ele tem altos e baixos, mais baixos do que altos jogando no Shakhtar. Ele já chegou a ser acusado de corpo mole lá no Shakhtar Donetsk, né? Uma vez também, antes de retornar das férias, ele demorou um pouco mais, não se apresentou na data certa e tudo mais. Eu acho que é um jogador hoje que, se for por um valor baixo a ser investido, vale a pena. O que não pode é você pagar um salário europeu para um jogador que foi para lá, mas não desempenhou o papel de um jogador de nível de um grande clube da Europa. Bom, você falou do Twitter já, né, Helena? Já falei, todo mundo participando pela hashtag Boa Tarde Fox, falando sobre esses possíveis reforços, mas o que o Gustavo Ribeirão falou é muito certo, tem que ver se o Cuca fica ou não, porque vai que aparece outro treinador e tem problema com reforços que ele também não pediu, né? Já teve isso com o Cuca na volta dele ao Palmeiras. É bom, então, ver o planejamento, sabendo qual é o técnico que vai seguir em 2018. Tá certo. Então vamos até a Academia Verdão, tá aqui Sociedade Esportiva Palmeiras. Informações agora da Carol Patati, ao vivo, do lado de dentro, acompanhando o time do Palmeiras. Então estamos de volta com você, Carol. É isso aí, estamos de volta, estou aqui no Palmeiras, o treino começou por volta das 3 horas, para a gente da imprensa foi aberto 13h30, vamos dar uma conferida no que é que está rolando aqui, primeiro treino com bola da semana, olha aí. Atividade em campo reduzido e a gente tem novidades aí nesse treino, né? Bom, o Felipe Melo, que está naquela transição, digamos assim, numa espécie de recondicionamento físico, participando normalmente, Michel Bastos também, Arouca, Jailson, todo mundo em campo. Agora, quem entrou em campo e depois acabou saindo foi o Mina. É ele que em agosto fraturou o pé, ainda, né, na Libertadores da América, aquele jogo contra o Barcelona de Guayaquil. Foi o 5º metatarso do pé esquerdo que ele fraturou e o tempo estimado de recuperação era de 3 meses. Tá voltando antes. Ontem ele participou da atividade física normalmente, correu com o restante do grupo no gramado, foi para a caixa de areia, ainda fez muitas brincadeiras por aqui, especialmente com o Guerra. É muito tranquilo, assim, parecia muito à vontade nessa recuperação aí antes do tempo. Mas hoje ele entrou em campo e, como eu disse, acabou saindo um pouco mais cedo. A nossa curiosidade e o que a gente vai continuar acompanhando é para ver se ele vai voltar ao treino e depois saber, né, como é que ele se sentiu, se realmente não sentiu nada. O Mina que fez a recuperação na Colômbia, depois ele viajou para a Alemanha para participar da produção aí de uma nova chuteira e a gente sabe que uma fratura, independentemente de que tipo de fratura seja, é sempre um motivo de preocupação, não só na recuperação como depois, né? O jogador, a gente que convive no dia a dia sabe que tem aquele medo às vezes de colocar o pé, de uma chegada um pouco mais forte, porque é uma recuperação um pouco mais delicada. A curiosidade, além de se ele vai voltar para o treino de hoje, é saber se ele vai participar do jogo treino da próxima sexta-feira, contra o Desportivo Brasil. Uma atividade aí para não perder o ritmo, já que o Palmeiras volta a campo só no próximo dia 12, o jogo que vai ser no Pacaembu, contra o Bahia. Palmeiras aí que é o 4º na tabela do Campeonato Brasileiro. Prieto. Pois é, estamos acompanhando aqui com a Carol ao vivo na Academia do Palmeiras, a bola está rolando, o trabalho sendo feito aí, o Palmeiras se prepara para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro e o Arouca está diferente, vocês estavam comentando aqui, né? Ele mudou o visual. Muito, tudo, ele está agora com cavanhaque também, né? Agora o cabelo dele está diferente, só cavanhaque, até o Gustavo Ribeirão estava vendo as imagens, falou, do Arouca e tal. Aí eu olhei e falei, nossa, é verdade, é o Arouca. E ele tá de volta aos treinos e totalmente diferente. Totalmente diferente. Ô, Ribeirão, com relação ao Mina,
Palmeiras está sentindo muita falta do Mina? O problema está na zaga também? Sim, sente, porque os jogadores que têm atuado por ali oscilam muito de desempenho. O Luan demorou um pouquinho para se encaixar nesse time, é um jogador que tem velocidade, tem ótima técnica, mas dependendo de quem está com ele na lateral esquerda, ele acaba sendo um pouco prejudicado, principalmente quando joga o Zé Roberto, que é um jogador que está um pouco mais lento devido também à idade. É óbvio que o Zé Roberto hoje tem mais dificuldade de jogar na lateral do que no meio campo, porque a lateral exige mais o jogador. E quando ele está por ali, o quarto zagueiro também sente mais dificuldade. E o Edu Dracena é um jogador que também tem uma idade mais avançada, não aguenta, tem um desgaste maior do que os outros zagueiros. Então o Mina era um cara que era titular absoluto desse time. O companheiro dele de zaga era o que às vezes menos importava, porque os jogadores que o Palmeiras tem no elenco são de qualidade. E com o Mina, parece que o zagueiro que está ao lado dele ganha mais confiança ainda, fica mais seguro para atuar por ali. Então é um jogador que, por ter chamado já a atenção do Barcelona também, a gente considera um dos grandes nomes entre os zagueiros do futebol brasileiro. E o Palmeiras, a gente falou há pouco do Gil, o Palmeiras também já tenta se precaver para o ano que vem com o fato de o Mina poder sair do time, né? O Barcelona a qualquer momento pode levá-lo. O mais provável é que ele saia só depois da Copa do Mundo. Mas a qualquer momento o Barcelona pode chegar com uma grana, quem sabe na janela do começo do ano, para levar o Mina. Então o Palmeiras já quer um zagueiro de nível de seleção para no ano que vem não ter qualquer problema caso o Mina deixe o clube para ir para a Catalunha antes do previsto. Bom, vou fazer uma pergunta para o Ribeirão aqui, e a Carol está nos ouvindo. Se ela tiver alguma informação a respeito da pergunta que eu vou fazer, ela traz aqui para a gente. Tá certo? O Cuca se mostrou já na direção do Palmeiras um técnico que não tem medo de mexer no time. Bem ao contrário disso. Até exagera. Algumas pessoas até dizem que ele exagera. Então eu pergunto para você, Ribeirão, depois da derrota para o Santos em casa, que quebrou um pouco aquela meta dele, né, Helena? Dos 6 jogos, ele tinha completado 2 vitórias, né, contra o Curitiba e contra o Fluminense. E ali quebrou, perdeu para o Santos. Ele tinha um plano de 6 vitórias consecutivas. Há alguma informação com relação a mudanças para o próximo jogo? Vou dar 2 exemplos. O Borja talvez tenha aí uma oportunidade diferente. Felipe Melo anda feliz, sorridente. Sim. Gravando. O que você mostrou dele ontem, Helena? Aqui a gente mostrou ele chegando na academia de futebol, né? Todo feliz, falando, voltando pra cá, chegando em casa, né? Que chegando ele falou. Em casa. Considerando a casa dele, a academia de futebol do Palmeiras. Exatamente. Isso mostra que ele tá motivado. Né? Então, eu acho que ainda não é a hora do Cuca colocar o Felipe Melo. Eu acho que não vai ser nesse momento como titular. Se ele entrar na equipe, eu acho que vai ser durante as partidas, entrando aos poucos. Até porque ele ficou bastante tempo treinando em separado, ele tem que retomar o mesmo nível, a intensidade dos outros jogadores também. Quanto a mudanças, Preto, eu acredito que agora o Cuca deva insistir mais nesse time titular que ele formou. Com aquele meio-campo com o Jean, Tietê e Moisés, com o ataque com o William, Daverson e o Dudu. Eu, se fosse o técnico do Palmeiras hoje, daria mais oportunidades para o Borja. O Borja é um cara que a torcida gosta dele, a torcida pede ele, a torcida tem pegado um pouco no pé do Daverson, porque o Daverson perde muitos gols, é um cara carismático, que mostra muita luta, dedicação dentro de campo, mas ele tem limitações. E o Borja é um cara que está ali esperando uma sequência para tentar mostrar que vale o que o Palmeiras investiu nele. Eu acho que seria uma opção para o Cuca mudar esse ataque do Palmeiras para tentar ser mais eficiente no ataque, coisa que não tem sido tanto. Eu penso que o Cuca hoje vai tentar manter mais esse time ideal dele. A questão são as suspensões, lesões, e até por isso ele vai ter que mexer no time, né, para o próximo jogo da semana que vem. Bom, eu acho que fica uma curiosidade para todo mundo que está assistindo agora, esse treino do Palmeiras sobre o que é que vai acontecer. Exato, eu estou olhando, o Roberto Valentim e o Omar Feitosa estão ali abrindo uma faixa. Eu leio a sua cabeça. Eu fiquei pensando, o que está acontecendo ali? O que vai acontecer ali? Alguma informação a respeito dessa discussão e Felipe Melo, Carol? É o que eu ia comentar agora. A gente imagina que vai ser possível ter uma ideia de algum tipo de alteração que o Cuca venha a fazer na equipe nesse jogo treino da próxima sexta. Ele diz que já vai colocar o Felipe Melo, quer ver o Felipe Melo, não só ele como esses outros jogadores que estão voltando aí de lesão, né, fazendo essa transição, para ver como eles se sentem e também começar a dar ritmo de jogo. Sobre o estilo aí do Felipe Melo, ontem a gente participou da gravação de uma matéria especial aqui dentro do CT do Palmeiras, conhecendo então toda essa nova estrutura, realmente está muito bonito, e encontramos com ele.
E não é uma coisa assim só no campo. A gente pôde ver ele nesse clima descontraído, a atividade era na academia, a gente estava observando de longe e realmente conversando com todo mundo, bastante brincalhão, dá para ver que ele está bem à vontade. Ontem também na atividade física que a gente viu, né, tanto aqui no gramado quanto na caixa de areia, um Felipe Melo bem participativo, bem ativo e sorridente, conversando com todo mundo, parece, né, tá em casa, parece que aquele clima um pouco mais pesado fica no passado. Quanto a essa atividade aqui, eu confesso para vocês que eu não faço ideia do que é que o Cuca vai inventar, mas a gente está de olho aqui, daqui a pouquinho já vai poder dizer que tipo de treino é esse que ele deve estar promovendo. É o que os treinadores aproveitam, né? Já que tem um longo tempo aí para treinar, a gente pode dizer que é um longo tempo, tendo em vista o calendário do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, enfim, o calendário brasileiro, jogo quarta e domingo, quando tem um tempinho maior, aproveita para fazer uma atividade diferente e aí poder aperfeiçoar aqueles quesitos que às vezes está faltando um pouquinho, né? Vocês estavam falando aí da questão do ataque, detalhes da defesa, nesses treinos assim um pouquinho mais elaborados, não naquela correria do dia a dia de fazer recuperação física, prepara para jogo, né? Pós-jogo, enfim, aí pode dar uma melhorada e quem sabe aí voltar num outro espírito e com uma outra qualidade, eu vou dizer assim, já nesse retorno aí dia 12 ao Campeonato Brasileiro. Houve uma época, né? Não sei se a Helena chegou a pegar essa época de treino dos clubes de futebol em que, pelo colete, você identificava qual era o time titular. Hoje as coisas estão muito misturadas. Por exemplo, você vê aqui o Borja sem colete e o Felipe Melo de colete. No passado, isso seria um flagrante. Então, alguém vai jogar. Falar que hoje em dia isso acontece na véspera do jogo. Normalmente a gente tem uma noção por conta do colete. Mas agora, como acabou de informar a Caroline Patati, a gente tem aí dias até o próximo jogo do Palmeiras, que é só no dia 12. Então, nesse momento, ele não está definindo uma equipe. Ele só está acertando mesmo do jeito que a Carol falou. O tipo de treino mudou bastante. Né? Antigamente, os técnicos faziam muitos treinos coletivos. Já dividia já o titular com reserva. Não tinha muito mistério, né, Carol? Você que está vendo o treino aí agora, porque muitos treinos táticos são feitos misturando as equipes, até porque o cara que está na reserva, ele vai ter que entender como o titular joga, para se ele precisar entrar, ele saber como o técnico quer que ele jogue. Então a gente vê muitos treinos diferentes e cada treinador tem um estilo diferente, gosta de treinos mais intensos, treinos com o campo reduzido, treino de finalização. Então muda bastante de um técnico para outro. Dificilmente a gente vê hoje coletivos, inclusive, né, Preto? Pois é. Vamos colocar aí tweets, então, o pessoal participando. A Helena acionou o nosso Twitter, a hashtag Boa Tarde Fox. Então, Helena, o pessoal está mandando mensagens para a gente. Coloca aí, vamos ver. Toda essa turma está no ar no Boa Tarde Fox. Adoro. Chega mais, galera. Vamos ver a opinião de vocês no Boa Tarde Fox. A Daniela Xavier participando com a gente. São ótimos nomes. Queria que tivessem sendo especulados pelo meu Vasco. Beijos. Está falando então do Bernard, está falando do Gil e está falando também de Carlitos Tevez. Gil e Bernard ótimos para o Palmeiras. Tevez seria arriscado. Afinal, o Romarinho ex-Corinthians desistiram. E o Romarinho ex-Corinthians? É uma pergunta. Se desistiram. Aí não tem informação de Romarinho não, viu? Palmeiras tem o elenco mais caro do Brasil, mas não sabe usar. Opinião do Gustavo, participando com a gente também pela hashtag Boa Tarde Fox. E o Rafael Borges diz o seguinte: concordo com o Ribeirão. Tevez é um risco. Agora Gil e Bernard, ótimas contratações, mas nem sabem se fica pro ano que vem. A gente tá falando do Cuca, né? Tem mais um aqui, não tem? Esse é o último, vamos lá. Odirley, Gil iria se dar muito bem no Palmeiras, apesar de eu ser corintiano. Olha só, falando sobre o zagueiro Gil, que atuou no Corinthians, inclusive sob o comando do técnico Tite, tá falando que seria uma ótima. Olha só quem apareceu, eu tava lendo o Twitter de vocês, de repente nosso telão foi preenchido com um cachorro. Sabe quem é esse? Ousadura? Ele é o Tartufo, o de baixo, que é um labrador. O de cima que você tá olhando aí, tá olhando diretamente pra você, Nivaldo Prieto. Tô vendo que você tá ficando com medo. Ele é o Ousado de Melo, filho do Felipe de Melo. Sobrenome. Tem o nome e sobrenome, Ousado. Ele já colocou com a foto dele em cima, que são 2 pitbulls, não é? É lindo, né, o cachorro. O cachorro é bonito. Felipe Melo e Ousado de Melo. E tá de gravata, inclusive, né? Vai pra algum evento social. Hoje é dia dos animais.